USDA trouxe uma queda de 1% somente no índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições, fomos de 55% para 54%. No milho, uma manutenção em 57%. Como é que você recebeu esses números? Faz sentido a gente ter essa leve correção na soja e essa manutenção no milho agora? Faz sentido, sim, mas também a história não terminou, né? O ciclo de produção não terminou. O que eu quero dizer com isso? No caso do milho, tem muito milho pendoando, então tem muito milho que cada semana que passa o risco climático sobre o milho é menor. No caso da soja, então nesse sentido é capaz de termos mais semanas de manutenção ou sem grandes alterações no milho. No caso da soja, ainda temos no mínimo umas 2 semanas com um risco climático considerável. As chuvas previstas para até o fim dessa semana são chuvas leves e será que vem ou será que não vem, né? Não são aquelas chuvas generalizadas para todo o cinturão. Então, chegando às chuvas, provavelmente nós teríamos uma pequena melhoria na condição da lavoura da soja no relatório da próxima segunda-feira. Não chegando, eu imagino que vai ter uma condição ainda pior na próxima semana. Então, a soja dos Estados Unidos não está garantida, não está boa, mas o ajuste dessa semana não é muito drástico, não é muito significativo esse número essa semana, porque nós não sabemos se é uma soja se estabilizando em um patamar relativamente ruim ou se é uma soja que ainda vai piorar mais. Agora, Aaron, a gente tem conversado muito sobre isso desde que começou a safra. Foi um plantio que aconteceu no caso da soja e se concluiu naturalmente um pouco mais cedo do que em anos anteriores. Isso faz diferença agora com a soja recebendo essas condições de clima talvez um pouco mais cedo do que em outros anos? Sim, o ditado popular é que a soja é garantida em agosto. E agora, talvez esse agosto seja o fim de julho, né? Seja esse momento que nós estamos vivendo agora. É um ponto extremamente crítico. A outra grande diferença que eu acho que esse plantio mais cedo faz, porque você tem que lembrar que mercado é feito de comprador e vendedor. Então, o que nós temos nos Estados Unidos é a safra de soja, o tamanho dessa safra ficando menor. Nós vamos ter menos soja nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os estoques de soja dos Estados Unidos estão praticamente zerados. A soja que tem no mundo está no Brasil ou está na China. Então, mas essa soja vai chegar mais cedo, tanto por ser plantado mais cedo, quanto por ser uma safra meio sofrida climaticamente. Então, talvez ainda em agosto vão ter colheitadeiras rodando, e a minha opinião é que setembro já vai ter bastante soja sendo colhido nos Estados Unidos, coisa que geralmente ficaria mais para outubro. Então, talvez ainda vai ser outubro, mas eu não me surpreenderia, da mesma forma que o plantio foi rápido, se ficar seco, a safra pode ser curta, mas você colhe 2 semanas mais cedo, 3 semanas mais cedo. Isso não me surpreenderia. Então, essa soja possivelmente vai estar, mesmo sendo uma safra menor, vai estar disponível mais cedo nos Estados Unidos. Aaron, você tem falado muito nos seus comentários, né, diários, semanais, sobre essa necessidade que a gente tem que acompanhar dia a dia, semana a semana, para entender também como que o mercado vai reagir a isso. Como é que o mercado recebeu esse último boletim semanal de acompanhamento de safras? Naturalmente, numa semana muito intensa por conta das outras notícias, né? Que já já a gente vai comentar, mas principalmente quando a gente busca entender o mercado entendendo também a safra norte-americana, o tamanho dessa oferta. Como é que você vê o mercado reagindo a esse cenário que você acabou de nos descrever? É uma excelente pergunta. A primeira coisa, no curto prazo, por exemplo, para essa semana, a queda do pregão noturno não me assusta muito. Falar a verdade, o ponto de sustentação técnico ainda está bem abaixo da gente. Então, a soja ainda poderia continuar numa situação de sustentação de alta, mesmo caindo mais um pouco. Então, no curto prazo, essa queda que nós tivemos no pregão noturno não me preocupa muito no sentido que está mudando a tendência nem nada desse tipo. Mas o que me preocupa são os fundamentos de longo prazo. Então, para mim, em 2023, nós estamos falando de um ano que
está transicionando de um mercado altista para um mercado que, quando colher a safra no hemisfério sul, Brasil, Argentina, Paraguai, eu não acho que nós vamos mais estar falando de um mercado altista de soja. É só colocar só fazer cálculo, colocar na ponta do lápis, porque não tem soja nos Estados Unidos hoje, mas vai ter safra logo. 1 mês, 2 meses, logo. Ainda tem soja no Brasil, e se o Brasil produzir o que produziu ano passado, 150 a 160 milhões de toneladas, e a Argentina produzir uma safra normal, tem que lembrar que a Argentina teve meia safra ano passado. Produzir uma safra normal, só esses dois países vão passar de 200 milhões de toneladas de soja. Nós já estamos recuperando estoques de soja a nível mundial, e a pergunta para quem é comprador é: vai ter mais ou menos soja daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses? E o meu medo, especialmente com a demanda, não é que a demanda está fraca, mas ela não tem previsão de absorver todo esse extra que vai entrar no mercado. Um pouco mais no longo prazo, o meu receio é que esses patamares de preço não vão continuar. A história não vai mais ser seca nos Estados Unidos, guerra na Europa, vai ser safra recorde na América do Sul e safra nos Estados Unidos, né? A projeção de safra recorde no hemisfério sul e colheitadeira soldando nos Estados Unidos, e o cenário muda rápido com essas expectativas diferentes. Aaron, isso serve como um sinal de alerta para o produtor brasileiro que está vendo esses preços em Chicago, registrando patamares importantes. Nesse momento, talvez seria interessante para ele avançar com os seus negócios, ou pelo menos revisar ali as suas estratégias, fazer suas contas para saber se esse não é o momento de participar e não ter que encarar mais à frente a interferência desses fundamentos de longo prazo? Sim, nós temos falado até muitas vezes, né? Resultado em real, resultado em dólar, como é que você faz o custo? Então, para mim, esse é um cenário de safra nova que, para custos em dólar, que tem o lastro em dólar, resultados em dólar, tem que lembrar que soja acima de 13 dólares, acima de 14 dólares, é muito mais exceção do que regra. A gente tem se acostumado nos últimos anos a essa soja de Chicago operar bastante tempo, 13, 14, 15, 17, mas isso é mais exceção do que regra. E se encher o mundo de soja, será que esse preço de 13 a 14 dólares vai continuar? Eu tenho minhas dúvidas. Então, para resultado em dólar, safra nova, para travar rentabilidade, para mim é uma decisão muito sensata de gestão de negócios. Em relação à soja disponível, é um pouco diferente, porque, como eu falei, a única soja no mundo hoje é essa soja disponível no Brasil. Então, nós temos visto uma boa recuperação no mercado físico brasileiro, e, para mim, essa recuperação ainda tem um certo fôlego antes de estar competindo com a safra norte-americana. Então, soja disponível, talvez ainda, especialmente se visa resultados em reais, na minha opinião, ainda pode ter um pouco de paciência. Essa recuperação no mercado brasileiro, ela tem sido construída, né, Aaron? A gente tem visto que quase nunca o movimento todo de alta que se observa em Chicago, ele é repassado para a formação dos preços no Brasil de forma imediata, né, no mesmo momento, mas o comportamento dos prêmios do dólar e de Chicago tem construído essa recuperação desses preços melhores aqui no Brasil, né? E essa tendência deve continuar, na minha opinião, porque cada grão que é vendido fica mais escasso, a soja disponível no Brasil, então o impulso de elevar o prêmio é maior, né? Então, o Brasil ainda é competitivo a nível internacional, e se você quer soja, meio que você tem que ir para o Brasil e pagar o que o produtor está disposto a vender. E falando de soja disponível. Mas, para mim, essa soja disponível, ela não pode competir. Ano que vem é El Niño. El Niño, o sul do Brasil costuma produzir bem, a Argentina costuma produzir bem. Mesmo se se todos os países, os grandes três, né, Brasil, Argentina e Estados Unidos, produzirem safras normais, e o Brasil produziu o que produziu ano passado, nós possivelmente vamos ter 30 a 40 milhões de toneladas a mais de soja produzido no mundo do que jamais foi produzido.
E esse é um cálculo, para mim, que o produtor tem que estar atento, né? O mercado altista chega ao fim, o mercado baixista chega ao fim. Toda vez que você tem notícia baixista, ninguém gosta, né? Parece que está Exato. tá amaldiçoando o produtor, mas não é isso. Nós temos oportunidade de bons preços, contrato de vencimento de safra nova em alguns dos maiores patamares que já teve. Daqui para frente vai em que direção? No curto prazo pode subir mais um pouco, claro, pode, mas no longo prazo acho que é a oportunidade de ser estratégico e tomar decisões coerentes para o seu negócio. É interessante porque a gente tem visto, né, esses preços registrarem patamares melhores, mas ainda assim a gente vê, e também é natural do produtor, né, Aaron, que ele fica um pouco mais reticente em avançar como ele poderia com os seus negócios, ou esperando porque a gente tem espaço para essa recuperação, esse fôlego continuar, os preços subam um pouco mais, ou que ele possa fazer melhores negócios, enfim, até mesmo com a safra 23, 24. Mas como a gente está numa reconstrução de cenários e de contextos, talvez seja melhor ir escalonando de fato esses negócios para ir capturando as oportunidades, mesmo que com apenas parte do que ele ainda tem para comercializar, Aaron? É uma excelente pergunta. O que eu tenho falado para os meus clientes é o seguinte: existe uma mentalidade de sucesso em um mercado bullish, um mercado altista. E essa mentalidade é você ser extremamente paciente, é você vender aos poucos na subida, não vender tudo de uma vez, é você ser bem tranquilo e sempre aceitando a possibilidade de maiores preços. Essa é a atitude certa para mercado altista, que a tendência dele é subir, você não sabe quanto vai subir, não quer perder o momento. Essa atitude, para quem tem soja disponível pelo menos mais alguns meses, tudo bem. Existe uma outra mentalidade que é como você administra um mercado baixista. Você não quer vender no desespero nas baixas, em nenhum mercado. Mas nós não estamos nas baixas. O preço abaixo de $12 em Chicago já passou dos 14. Então, nós estamos numa baita recuperação. Em mercado baixista, você tem que ser bem mais agressivo, tanto em vender mais rápido, quanto em vender mais agressivamente. O que é extremamente difícil é você, número um, diagnosticar se o mercado é altista ou baixista. Número dois, que eu acho que é até mais difícil, é você ajustar o psicológico, ajustar o ritmo de tomada de decisão para fazer essas transições bem. Geralmente, ou o produtor ele negocia melhor só em mercado altista ou só em mercado baixista, perde oportunidades dos outros, ou ele oscila na tomada de decisão, mas não acerta. Então, aí que tem que ter a frieza, a disciplina de você reconhecer qual que é o cenário que você está vivendo e qual estratégia você precisa tomar. Na minha opinião, vendas de safra nova, por hora, você deveria tratar como um mercado baixista, ou seja, nós tivemos uma excelente recuperação em um mercado que provavelmente vai ter dificuldade de sustentar esses patamares de preço no longo prazo. Bom, Aaron, a gente traz então esse contexto para o produtor brasileiro, as estratégias que ele pode tomar. E a gente entendeu como é que está se comportando a safra americana. No paralelo, a gente tem uma série de outros acontecimentos, como foi o caso da guerra essa semana, já na semana passada, a escalada das tensões. Como é que você tem visto isso impactar ainda no mercado? Ontem, mais notícias chegando, mais imagens, mais incerteza, mas hoje o mercado parece que deu uma pausa para tomar um fôlego, revisitar ali as suas rotas também, retraçar as suas rotas. Nessa terça-feira especificamente, como é que você avalia essas baixas no mercado para soja, para milho, para trigo? Também elas também estão bem contextualizadas nessa terça-feira? Sim, a movimentação de baixa, o nível que baixou não é muito preocupante depois que a recuperação que nós tivemos. Similar ao clima, no curto prazo, 1 a 2 semanas, se intensificar essas notícias, esses preços podem dar saltos e podem ter saltos muito grandes, tanto no trigo quanto no milho. Então, essa volatilidade ainda é bem plausível. Agora, voltando um ano atrás, um ano e pouco, quando teve essa intensificação de guerra, e toda vez que tem essa notícia,
o que tem acontecido no trigo e até certo ponto no milho, em que você tem uma acelerada para cima de preços, que é rápido, que dura pouco, poucas sessões, e geralmente dentro da mesma semana já está trabalhando em queda. Quando saiu a guerra da primeira vez, teve um período um pouco mais longo de aceleração de preço, mas para mim é uma recuperação de alta em um mercado baixista, né? Oferta e demanda, nós tivemos muita produção de trigo produzido em cantos do mundo que são bem opcionais, nem sempre produz trigo. Aqui nos Estados Unidos, mais produtores de trigo, o inventário de trigo está bom, o patamar de preço ainda é muito menor do que o que era ano passado em dólar. Então, nós estamos essas recuperações, você tem que aceitar que vai ser um pouco cedo, um pouco tarde, mas na minha opinião são picos de mercado que provavelmente não vão durar muito. Continua sendo minha opinião sobre o trigo e o milho. Até porque a gente já sabe, né, Aaron, que muitas coisas a gente ainda vê pela frente e sobre quase nenhuma delas o mercado tem muita certeza, né? Sim, só que o que é interessante, por exemplo, no milho e no trigo, recuperaram muito fortemente até chegar nos pontos de resistência, tecnicamente falando. Então, nos fundos estavam vendidos tanto em milho e em trigo. A pergunta agora é, será que vão aceitar uma posição comprada? E no milho fizeram uma posição comprada bem quase nada no relatório da última semana. Deve ter comprado um pouco mais essa semana, mas não é aquela compra pelos especuladores com aquela voracidade de levar os preços a um novo patamar completamente, pelo menos não por enquanto. E o calendário pesa muito, né? O preço em junho e julho, historicamente, é mais alto do que na safra norte-americana. Então, eu acho que o milho vai ter dificuldade de sustentar preços por um período muito longo, e o trigo também, a soja também. Acho que esse é o momento que o calendário e a oferta vai pesar no mercado. Bom, Aaron, a gente vai continuar acompanhando. Quero agradecer demais pela sua participação, pela sua disponibilidade né, por trazer esse cenário principalmente detalhado para os nossos produtores aqui no Brasil. É sempre um prazer ter você com a gente. Te desejo uma excelente terça-feira, de muito trabalho, de bons negócios, e a gente continua a se falar, meu amigo. Obrigada.